Mentira número 27. O governo deveria ter o poder de fazer com que as pessoas cuidassem mais de si mesmas. Essa é a mentira da vez e é uma das mais sutis e perigosas, a ideia de que o governo deve cuidar das pessoas, inclusive delas mesmas. Vamos falar a verdade? É importante falar sobre essa mentira porque parece verdade. E quando parece verdade e não é mentira. Então vamos combater. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Lawrence Reed. Isso é o mesmo que dizer que o Estado é uma babá moral. Alguém que vigia, corrige, pune, protege os adultos de suas próprias decisões. Mas toda vez que o governo diz, deixe que eu cuide de você, ele está na verdade dizendo, você não é capaz de cuidar de si mesmo. E assim, pouco a pouco, o cidadão deixa de ser livre para se tornar um tutelado do poder. E é sobre isso que trata esta mentira, a tentação de acreditar que o Estado sabe o que é melhor para você, para nós. Lawrence Reed conta que certa vez entrou num restaurante na Flórida e pediu uma mesa para não fumantes. A recepcionista respondeu, sem problema, é proibido fumar em qualquer restaurante. Por um instante ele se sentiu satisfeito, até perceber o absurdo da sensação. Ele, um defensor da liberdade, havia gostado de ser governado. E naquele momento entendeu o perigo. O prazer de ver o Estado tomar decisões por nós é o primeiro passo para abrir mão da autonomia. Aposto que você também gostou da ideia de não poder fumar em nenhum lugar do restaurante. Não é mesmo? Eu também pensei o mesmo. Vamos lá? O estatismo é a infância eterna da sociedade. Ele parte da ideia de que o cidadão não é confiável, por isso precisa de tutela. Mas liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Quem não pode errar, não pode amadurecer. A liberdade de fazer escolhas erradas é o que ensina o homem a ser adulto. E o Reed nos alerta, toda vez que abrimos mão de uma pequena decisão pessoal, criamos espaço para o Estado decidir todo o resto. Os progressistas dizem, mas é para o seu bem. E com isso justificam leis e proibições que invadem até a vida privada. O Estado proíbe fumar, proíbe beber, censura o que você lê, o que você fala. Decide o que é seguro, o que é saudável, o que é permitido, o que não é. Mas ninguém pergunta quem decide o que é bom para mim. Liberdade significa poder decidir, inclusive decidir errado. Um governo que cuida demais transforma o cidadão em criança e o país em creche. É fácil cair no impulso de pedir uma lei para tudo. Alguém faz errado, o governo tem que proibir. Alguém sofre, o governo tem que resolver. Mas como o autor escreve, é preciso crescer. A maturidade de uma sociedade se mede pela capacidade de resolver problemas no decorrer da vida, sem recorrer à força estatal a cada incômodo. Um povo que chama o governo para cada dificuldade é um povo que desaprendeu a viver livre. Só você olhar ao seu redor. Vivemos na era da terceirização moral. Tudo é culpa do Estado e tudo é responsabilidade do Estado. Mas quanto mais poder damos a ele, mais fracos nos tornamos. Foi assim em todos os regimes autoritários do século XX. As pessoas abriram mão da responsabilidade em nome da proteção coletiva e acabaram vigiadas, censuradas e silenciadas. Alguma situação assim é mera coincidência no Brasil, né? A liberdade exige coragem. E a coragem exige maturidade. Como o autor diz, inclusive, resistir ao impulso estatista é apenas fazer o que um adulto faria. A função do governo não é cuidar de você, é garantir que ninguém te impeça de cuidar de si mesmo. A liberdade é o exercício da razão com responsabilidade. E o Estado, quando se intromete nisso, deixa de ser protetor para se tornar dono. Sociedades só prosperam quando seus cidadãos se comportam como adultos, trabalham, planejam, erram, aprendem, crescem. O resto é creche ideológica. Da próxima vez que alguém te disser, mas o governo precisa cuidar das pessoas, responda, não. O governo precisa deixar as pessoas cuidarem de si mesmas.
Porque uma sociedade que chama o Estado para resolver tudo acaba sendo governada como uma criança, com regras, castigos e limites impostos. Não cresce. O futuro pertence a quem amadurece, a quem assume os próprios erros, aprende com eles e se torna livre. E no fim das contas, a maior prova de amor à liberdade é fazer o que um adulto faria: viver com consciência, escolher com responsabilidade e jamais terceirizar a própria vida ao Estado. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado especializado em cidadania portuguesa e cidadania italiana e fundador da DNA Cidadania. O meu trabalho é ajudar pessoas a retomarem o controle sobre a própria história, reconectando famílias ao direito de sangue de origem que o Estado muitas vezes negligenciou.